dias de verão, tinha um sol forte no meu rosto a tocar. De vaqueiro levando sua boiada, Aboiando e cantando pra sua amada, que sorrindo estava a lhe esperar. Bom dia, pessoal do Maria José de Mineira Buriti, lá em Cabedelo. Boa tarde, pessoal da Escola Municipal de Ensino Fundamental, vereador João Balmiro dos Santos, aqui de Bahia. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez para mais uma aula da língua portuguesa. todo o seu amor. Bem, pessoal, hoje eu vou trabalhar a competência comunicação. E para os 8º e 9º anos, eu vou trabalhar o gênero textual entrevista. Vocês vão perceber a importância de saber esses gêneros textuais para que vocês produzam e interpretem textos. Para que quando vocês vejam um desses tipos de gêneros textuais escritos de forma errada ou publicados de forma errada, vocês têm a informação de que não é bem assim, certo? Tudo que a gente aprende na língua portuguesa é para o conhecimento da leitura e da interpretação. Se a gente não sabe interpretar uma coisa, nós não conseguiremos entender, nós não conseguiremos desenvolver. Então, por isso que eu trabalho tanto em cima da gramática, como dos tipos textuais, assim como os gêneros textuais. Eu estou trabalhando entrevista com o 9º e o 8º ano, porque se enquadram nas propostas da BNCC, certo? Só que as atividades serão postas em diferentes níveis, certo? Vamos começar a falar um pouco sobre entrevista. Entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, veiculado sobretudo pelos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros. É quase a mesma coisa que notícia, dentro desse contexto, mas o andamento do texto é diferente, o andamento do gênero textual é diferente e a conclusão é outra. Então, há diversos tipos de entrevistas, dependendo da intenção pretendida. A entrevista ela tem que ter uma intenção, anotem aí. A entrevista jornalística, a entrevista de emprego, a entrevista psicológica, a entrevista social, dentre outras. Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, por exemplo, a notícia e a reportagem. A entrevista, ela serve como apoio tanto para uma notícia como para uma reportagem, certo? Sabendo nós que para que uma notícia ocorra e para que uma reportagem ocorra, pode haver diversos casos em que se precise entrevistar alguém, trocar ideia com alguém, trocar informação com alguém, certo? Trata-se de um texto marcado pela oralidade. Está em negrito no arquivo, viu, para vocês destacarem. Produzido pela interação entre duas pessoas. Ou seja, o entrevistador, que é o responsável por fazer perguntas, e o entrevistado ou entrevistados, que é quem responde as perguntas. É por isso que eu acho ridículo o que está acontecendo hoje nas entrevistas, porque os entrevistadores estão querendo debater com os entrevistados, e não é por aí. São perguntas e respostas, certo? É um diálogo, porém um diálogo que tem regras, né? A entrevista possui uma função social muito importante,
sendo essencial para a difusão do conhecimento, a formação de opinião e posicionamento crítico da sociedade, uma vez propõe um debate sobre determinado tema, onde o discurso direto é a principal característica. Então, se perguntar qual é a principal característica de uma entrevista, o que é que vocês vão dizer? É o discurso direto. Ou seja, as palavras proferidas pelo entrevistado e o entrevistador são transcritas de maneira fidedigna e, portanto, pode haver muitas marcas de oralidade, bem como observações, geralmente entre parênteses, que descrevem as ações de ambos, por exemplo, riscos. No entanto, é notório um tipo de formalismo nas entrevistas, exposto pela linguagem utilizada entre ambos, com a apresentação de um discurso coerente. Ou seja, um discurso que tenha sentido, certo? Vamos para as características de uma entrevista. Primeiro, são textos informativos e ou opinativos, presença de entrevistador e do entrevistado, linguagem dialógica e oral, marca do discurso direto e da subjetividade, mescla da linguagem formal e informal. Então, temos essas características que são o corpo de uma entrevista, que ela precisa para acontecer. Gente, para o áudio ficar bom, eu estou gritando aqui. Por isso que eu tomo muita água. E eu aconselho a vocês tomarem muita água mesmo para hidratar o corpo, porque o calor está grande. Mesmo no inverno temos dias quentes. Vamos para a escolha do tema. A entrevista pode ser um texto em que você vai utilizar para dar consistência a um trabalho, ou mesmo para conhecer melhor o trabalho de outra pessoa. Adoraria ser entrevistado. Pessoal, ó, me entrevista. Seja qual for o tema escolhido, por exemplo, o novo livro do escritor, fica claro que ele deverá comparecer à entrevista. Aí tem a elaboração do roteiro, que é feita a escolha do tema e do entrevistado. É muito importante a elaboração de um roteiro, de forma que o entrevistador o tenha em mãos na hora da entrevista, para não se perder, para não fugir do assunto, para não fugir do contexto, que é o que acontece muito. Além disso, pesquise, analise e estude sobre o tema, pois como a entrevista garante a presença de alguém, podem surgir outras perguntas durante o processo, a partir das respostas do entrevistador. Então, do entrevistador. Então, o entrevistador, ele conduz uma entrevista conforme as respostas do entrevistado, certo? Se o entrevistado fala algo que não está na pauta, mas é relevante para a matéria, o entrevistador vai lá e entra naquele assunto, mas com o seu roteiro, ele dá continuidade ao foco da entrevista, certo? O roteiro deverá ter um objetivo claro e ser apresentado em formas de perguntas. E cuidado para que não fique muito longo. No entanto, tenha outras perguntas em mente se for necessário. Estude a pessoa que você vai entrevistar, certo? Se isso for de uma forma profissional, você tem que estudar a pessoa. Você tem que estudar o assunto e estudar o que a pessoa comenta sobre o assunto. E pode ser que as perguntas fiquem cansativas, repetitivas e não dê sucesso à entrevista, certo?
temos que ter um título para a entrevista. Se necessário, coloque um título na entrevista. Ele norteará melhor o objetivo delimitado, o tema proposto, bem como seduz o leitor à leitura. Gente, eu tive uma professora de linguística na faculdade que ela sempre disse: um título, ele pode lhe convidar para ler ou assistir e também pode lhe expulsar. Por quê? Porque às vezes não é de seu agrado. Às vezes a forma que se coloca o título não traduz a mensagem ou texto que vai ser passado. Seja ele uma entrevista, seja ele uma notícia, seja ele uma reportagem. Certo, pessoal? Então tem que se preocupar muito com o título. Se você não conseguir fazer um título que represente bem o seu texto e não convide o pessoal para ler, não utilize. Certo? Por exemplo, se necessário, faça uma introdução que pode ser curta, mas que informe o leitor do que será discutido. E isso é muito válido, porque o leitor, antes de começar a ler, ele tem que ter noção do que vai vir pela frente. É igual a sinopse de um filme. Você se interessa por um filme pela capa? Não. Você se interessa pelo roteiro, pela sinopse, né? Pelo que é apresentado acerca dele, pelo tema. Assim como livros e notícias, certo? Nesse caso, apresente o assunto que será discutido, bem como o perfil do entrevistado e sua experiência profissional. E você vai ter que fazer uma revisão no final. A parte final é tão importante quanto a inicial. Afinal, não adianta ter as ideias e apresentá-las de maneira informal, ou seja, um texto que não abrigue coerência e coesão, vou trabalhar isso com vocês, se a intenção é fazer uma entrevista com o entrevistado e depois apresentar para o público leitor, para um público leitor. Você deverá utilizar uma câmera ou um gravador e depois realizar o trabalho de transcrição das falas de ambos. Então, gente, eu mastiguei, esmiucei e joguei na boca de vocês a composição de uma entrevista e o que é o gênero textual chamado de entrevista. E a atividade que eu vou passar para vocês é prática. Vocês vão realizar entrevistas, certo? Então, é muito bom que vocês prestem atenção tanto na videoaula como no arquivo que tem o suporte para que vocês façam a atividade e realizem essa atividade prática. Porque é na prática que nós conseguiremos identificar se o que passamos foi efetivo para o seu aprendizado, certo? Então, pessoal, fica aqui o meu abraço para todos vocês. Um bom São João para todos, mesmo distantes, estamos ligados. E eu quero que vocês divirtam-se com muito cuidado, certo? A pandemia está aí, está infectando pessoas, está matando pessoas. A boa notícia é que entre mortos e vivos, os que estão se curando estão na maior parte, a porcentagem é maior, mas isso não significa que nós temos que deixar os nossos cuidados de lado. Não, vamos nos cuidar, vamos brincar São João, ó. Andem com seu óculosinho e gel, pra cima e pra baixo, higienizando as suas mãos e se protegendo, para que a gente volte a dançar aquele forrozinho, fazer aquela quadrilha dentro da escola e ter as nossas aulas presenciais, nos abraçando, nos cumprimentando, da forma que nós sempre
amamos fazer. Forte abraço do professor Gabriel, professor que vocês mais amam!